Olá, boa noite. Estamos ao vivo, diretamente aqui de Brasília, dos estúdios PT na Câmara, recebendo nesta noite o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, que toda semana está aqui conversando conosco, com você, sobre a política, o dia a dia aqui em Brasília e as propostas que o deputado Zeca Dirceu, a bancada do PT, trabalham aqui para melhorar a vida da população. Boa noite, deputado Zeca. Bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios PT na Câmara. Boa noite. Sempre bom estar aqui, poder conversar com os internautas, prestar contas, falar um pouco do que está acontecendo aqui. E, é claro, a gente sempre dá um jeito de interagir, né? Ou durante aqui a transmissão ao vivo. Já quero pedir para quem está acompanhando comentar, curtir. É muito importante também fazer o compartilhamento, você que está nos assistindo ao vivo, para todos os seus amigos, familiares, quem te segue nas redes sociais, também poder ao vivo acompanhar esse momento. E o que não der para interagir agora, eu vou procurar depois estar lendo, respondendo, junto com a minha equipe, diretamente. Então, muito bom estar aqui mais uma vez. Isso aí. Então já vamos pedindo para você que está assistindo pela página do PT na Câmara, que entre nas redes sociais também do deputado federal Zeca Dirceu, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Curta lá, acompanhe e siga o deputado nas redes sociais. Deputado, o senhor tem viajado bastante também nas agendas no estado lá do Paraná, conversando com a população, dialogando com prefeitos, com lideranças comunitárias, etc. Como é que está sendo esta conversa lá com o povo na ponta? Como é que o pessoal está sentindo o momento atual, deputado Zeca Dirceu? Foi muito bom. Eu dediquei mais uma vez grande parte desse último final de semana para trabalhar, para estar em contato com as pessoas. Quero mandar um abraço e agradecer a todos que estiveram comigo em Curitiba, em Cruzeiro do Oeste, em Umuarama, em Francisco Alves, em Palotina e também em Cascavel. Então é bom estar lá no estado, conversar, dialogar. Uma satisfação enorme, uma reprovação do governo Bolsonaro, uma inquietude, uma insatisfação das pessoas quanto às decisões que estão sendo discutidas e muitas vezes aprovadas aqui em Brasília. Mas eu, mais uma vez, dediquei grande parte da minha agenda para o tema da educação. A educação passa o pior momento da história do Brasil, professores, alunos, universidades, institutos federais, sendo alvo de ataques, de mentiras, de fake news e de um processo de retrocesso, de retirada de recursos, de desmonte de ações. Há um ataque, o governo, de forma insana, escolheu a educação como inimiga, e isso está representado, infelizmente, na figura do próprio ministro da Educação. Então eu estive na Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba, no campus de Palotina, estive no Instituto Federal, no campus de Umuarama, fazendo debates sobre o Futurice e denunciando, desmontando essa farsa. O Futurice, na verdade, é uma tentativa de privatizar, de terceirizar e de desviar foco. Querem continuar cortando o orçamento com uma promessa falsa que as empresas, que a iniciativa privada vai financiar ensino público de qualidade e gratuito. A gente sabe que isso não tem pé nenhum com a realidade, e eu fiquei satisfeito de ouvir dos professores, dos alunos, das direções, das entidades, essa mesma perspectiva que eu já tenho defendido aqui em Brasília contra o Futurice, que na verdade nem foi ainda apresentado aqui oficialmente, mas desde julho tem sido objeto de uma fake news institucional do MEC e anunciado a exaustão como o programa que vai salvar a realidade da educação brasileira. E eu não acredito nisso e percebo que na base da educação já há uma rejeição muito grande. Eu vi o último dado, 80% das universidades federais rejeitou a proposta do Futurice, a primeira versão. Agora fizeram uma segunda com mudanças que batem com aquilo que foi divulgado. E lá no Paraná, entre elas, a Universidade Federal do Paraná, que eu fiz 2 eventos, é uma das universidades que rejeitou a proposta do Futurice. Então foi um final de semana intenso de trabalho. Agradecer mais uma vez quem acompanhou e refletiu com a gente sobre esse tema tão importante que é a educação. Para você que está chegando agora, nós estamos ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, conversando aqui sobre a situação política brasileira. Deputado, hoje o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui ao Congresso Nacional, entregou 4 PECs, propostas de emenda à Constituição, e 2 projetos de lei,
tratando de reforma administrativa, servidor público, né, de saúde, educação, orçamento. Deputado, um resumo inicialmente, depois a gente detalha um pouco mais essa vinda do Bolsonaro hoje ao Congresso, mais bomba para cima do povo brasileiro. Olha, Leite, as coisas estão muito difíceis, a gente tem refletido, debatido sobre isso todas as semanas. A população mostra a sua percepção e a sua insatisfação cada vez mais nas pesquisas, mas eu confesso para você que eu sempre quero ser otimista, sabe? Eu fico torcendo para que seja uma boa notícia. Eu fico torcendo para me acordar um dia e ter um fato novo que vai mexer com a vida de quem mais precisa, que vai gerar emprego, que vai melhorar a renda das famílias, que vai diminuir a desigualdade social, a pobreza, ou que seja uma boa notícia para a educação, para a saúde. Infelizmente, nós tivemos um dia hoje aqui onde o governo tenta impor mais uma vez uma agenda, uma pauta, mudanças na Constituição que jogam contra o interesse da grande maioria do país, né? O Paulo Guedes já vinha há muito tempo anunciando, a gente até duvidava, né, que o país ia caminhar para um processo de desindexação, desvinculação, desobrigação do funcionamento do orçamento, não só do governo federal, mas dos estados e dos municípios. É destruir praticamente a Constituição de 88, que estabeleceu lá critérios, regras, para se gastar o dinheiro público e para que o dinheiro público chegue para quem precisa de saúde, para quem precisa de educação, para quem precisa de alguma ação na área social, no apoio à agricultura, na área da segurança pública. Eles querem destruir isso, querem acabar com todos os fundos, querem tirar todas as vinculações, inclusive o reajuste do salário mínimo, estava colocado como uma proposta, não chegou até agora, né, dos 3D que foram anunciados, né, esse ficou de fora, né, a desvinculação, mas a desindexação, né, retirar os percentuais obrigatórios, é uma das propostas que veio aqui para o Congresso. Quem milita, trabalha na saúde, na educação, ou quem usa dos serviços da saúde e da educação, tem que estar em alerta. E é a grande maioria da população, né, que precisa dos serviços da saúde e da educação. O governo ele quer tirar dinheiro dessas áreas, provavelmente, como o Paulo Guedes estava junto, para entregar para os bancos, para os rentistas, para quem vive da especulação, infelizmente, ainda no nosso país. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Zeca Dirceu, diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara, conversando sobre a situação política, econômica e social do país. Hoje o deputado acabou de comentar aqui conosco que o Bolsonaro esteve na Câmara, no Congresso, entregou um pacote aqui que, de fato, mais uma vez, né, não traz benefício algum para a população. Inclusive, né, deputado Zeca Dirceu mexe muito com o servidor público, proibindo, inclusive, o servidor a ser filiado a partido político, né? Quer dizer, uma interferência... né, uma medida, acho que antidemocrática, uma medida quase que ditatorial, que eu não sei se tem respaldo nas cláusulas pétreas, né, da Constituição. Ninguém é obrigado a estar afiliado em partido nenhum, agora ninguém pode ser proibido de estar afiliado, seja em qual partido político for. Na verdade, o governo ele quer acabar com qualquer tipo de estabilidade do servidor. Aí eles ficam procurando alguns ganchos, usaram esse, né, da filiação partidária, para ir criando argumento. Isso não joga contra só o funcionário público. Quero alertar a população, você que está assistindo, destaque isso para mais gente. Esse ataque ao servidor público, ao serviço público, ele prejudica principalmente quem necessita do serviço público. O que é o serviço público? É a educação, a escola, a creche, é a saúde, o posto de saúde, o hospital do SUS, né? É a área da segurança pública, a polícia militar, a polícia civil. Então, o servidor público não é uma coisa abstrata de uma pessoa, de um indivíduo, né? Sim. É um serviço que chega para o conjunto da população que necessita, que não tem dinheiro para pagar a saúde privada, para pagar a educação particular, né? Para pagar um sistema de segurança pública na sua casa ou no seu condomínio. Essas são as pessoas que estão sendo, de novo, atacadas. É elas que o governo quer que, mais uma vez, pague a conta. Enquanto isso, não taxa lucro e dividendos, não taxa grandes fortunas e herança, né? O menino que está aí sofrendo, muitas vezes arriscando a vida para trabalhar de entregador de delivery, né? Com uma bicicleta, com uma moto, ele compra a moto e paga o IPVA. O Luciano Huck compra um jatinho financiado pelo BNDES e não paga nenhum tipo de imposto parecido com o IPVA. Então o governo não mexe
no andar de cima. Não mexe com os bilionários, com os milionários do país, né? E mais uma vez propõe uma série de medidas que afetam a vida do servidor público, mas vai afetar a saúde, a educação, a segurança pública, vai tirar dinheiro dessas áreas, sabe-se lá para quê. Eu sempre deduzo, por ser quem é o Bolsonaro, pela maneira como o Paulo Guedes conduz o país, que isso vai acabar indo para o andar de cima, para os banqueiros, para os especuladores. É claro que a gente vai se opor, a gente vai denunciar. As medidas acabaram de chegar aqui, nós vamos estudar, detalhar elas um pouco mais, mas elas têm vários pontos absurdos. Um desse você acabou de lembrar. Para você que está chegando agora, nas páginas do Facebook do deputado Zeca Dirceu e PT na Câmara, nós estamos conversando aqui sobre o pacote que Bolsonaro apresentou hoje aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Né? Mais medidas contra o povo brasileiro. Uma outra medida do pacote, deputado Zeca, é a extinção de pequenos municípios. Preste bem atenção, né? A extinção de pequenos municípios. O senhor, inclusive, já foi prefeito, sabe da importância dos pequenos municípios na vida nacional, né? A criação de novos municípios, e se houve em algum momento a extinção, né, ela sempre se deu de uma forma democrática. As pessoas vão, tem um plebiscito, votam, escolhem se querem participar dessa alteração ou não. O governo, mais uma vez, mostra que é quase um governo ditatorial, quer impor as coisas, quer obrigar a extinção de todos os municípios, sem distinção alguma, que são menores do que 5 mil habitantes. Uma coisa sem pé nem cabeça. O governo anuncia essas medidas, além da gente questionar questões como essa da saúde, da educação, né, do funcionamento da economia, fica a impressão de tão absurda que são as medidas, as leis que o governo propõe, de tão inconsequente que são as falas, os anúncios que são feitos, a gente sempre fica com aquela dúvida que estão querendo, na verdade, colocar uma nuvem de fumaça. Querem tirar o foco das coisas. Por exemplo, Bolsonaro não consegue explicar quem é que mandou matar Marielle. Isso. Qual é o envolvimento que se deu, de fato, da sua casa, da sua residência, da sua participação, num relato, por exemplo, que um porteiro fez e até agora ninguém conseguiu ouvir esse porteiro. Queiroz até hoje não apareceu, né? Não tem resposta sobre, né, todos os recursos públicos, de cargos, de nomeações que circularam na conta do Queiroz e de toda a família Bolsonaro, inclusive da própria primeira-dama. Né? Os laranjas, né, do PSL, né, são coisas ainda inexplicáveis. Né? E o governo não dá resposta para a população na questão mais básica, elementar, que é emprego, que é renda, que é a retomada do crescimento da economia. Então a impressão que eu tenho, quando se lança uma proposta de acabar com municípios menores de 5 mil habitantes, é que o governo quer distrair, quer polemizar, né, quer tirar o foco das questões que estão hoje, né, o racha dentro do PSL, os ataques dos deputados do PSL contra o próprio presidente, as denúncias que estão surgindo, a falta de explicações lá na CPI de fake news. Então parece que o governo quer fugir daquilo que ele não consegue explicar e fica lançando esses balões de ensaio, porque é claro, a gente tem que condenar, tem que criticar, tem que tratar dele, mas também a gente não pode se perder muito. Eu não consigo acreditar que o Congresso vai aprovar um conjunto de medidas como essa que foi anunciada, e a população não vai também ficar calada. Quem mora num município menor que 5 mil habitantes tem que começar hoje mesmo a se manifestar com deputados, senadores, nas redes sociais, quando tiver alguma presença física de uma autoridade, né, na sua região. Isso é uma proposta sem pé nem cabeça. Inclusive um deputado do PT, o deputado Célio Moura, comentou que em Tocantins, que é um estado novo, né, parece que o estado simplesmente ficaria sem municípios, porque são municípios pequenos, né, quer dizer, é uma proposta absurda, e o senhor coloca bem, né, porque isso parece assim uma coisa, uma cortina de fumaça, um bode na sala para desviar desses grandes escândalos, né, que todos os dias são noticiados, né, deputado Zeca Dirceu. E o senhor também, acho que pode falar aqui com o nosso internauta sobre colocar, né, os inativos no orçamento como gasto em saúde e educação. O que isso representa na prática? Mais uma prova, uma demonstração do Bolsonaro, do Paulo Guedes e do governo, que eles não compreendem a importância da educação pública gratuita e do funcionamento da saúde, do SUS, universal e gratuito, no nosso país. Né? Essa medida, se prosperasse, nós vamos barrar ela aqui, vamos derrotar ela no Congresso, ela ia tirar dinheiro do dia a dia da saúde e da educação. Por quê? Porque tem muitos municípios que já não investem o mínimo que está colocado como percentual obrigatório em saúde e educação. Tem estados, o Paraná é um deles, que
que grande parte dos anos não investe também o percentual mínimo. Se você pegar uma despesa que está fora desse percentual mínimo, que é o pagamento de aposentados e inativos, e trazê-la para dentro, você vai, é claro, ter que gastar e cumprir o percentual com o pagamento dos aposentados e vai deixar de gastar com a compra de medicamento, com a contratação de médicos, ou com uma melhor remuneração dos professores, ou com a reforma de uma escola, a construção de uma creche. Então é inaceitável, é inconsequente, é absurda, é tão absurdo que às vezes parece que é mentira, ou parece que é só um balão de ensaio, como a gente disse, para tirar foco das coisas. E o governo está tentando também criar uma disputa, sabe, que a gente não pode deixar prosperar entre a saúde e a educação agora. Isso. Né? Eles não conseguem, estão vendo que vão ser derrotados na ideia de tirar os percentuais mínimos que estão hoje no orçamento dos municípios, dos estados e da União de investimento, entre outras coisas, de saúde e educação. Aí eles querem unir os dois percentuais e não vai ter um percentual mínimo de investimento garantido nem para a saúde, nem para a educação. O prefeito, o governador e o presidente vai ter margem de manobra para ficar tramitando entre as duas áreas. Isso é muito grave, né? Porque pode gerar um conflito, uma disputa que não faz sentido. Tem que ter muito dinheiro para a saúde e tem que ter muito dinheiro para a educação. O Brasil é rico, tem batido recordes de arrecadação de impostos, tem 1 trilhão e 200 milhões de reais em reservas cambiais em dólar, de garantia e de poupança, pode fazer frente a uma crise, a um período que o país está arrecadando menos e está gastando mais, como tem sido esses últimos 3, 4 anos. E eles deveriam estar avançando de forma realmente contundente na desoneração, né, nos momentos e nas situações que o Brasil abriu mão de arrecadação e que talvez gerou esse déficit nas contas hoje. Eu sempre lembro daquela proposta que o Temer mandou, nós sempre fomos contra, denunciamos, houve aquele balcão de negócio, o Congresso acabou aprovando uma isenção de cobrança de impostos, não é nem de empresa brasileira, né? É das empresas de petróleo do mundo, em especial as norte-americanas, que vieram aqui explorar o pré-sal que a Petrobras poderia estar explorando a um preço, sabe, a um pagamento de royalties que não é compatível com a riqueza e a grandeza do pré-sal. Só aí o Brasil abriu mão de arrecadar 1 trilhão de reais. Então, em vez de ficar tirando da educação e da saúde, em vez de querer ficar fazendo manobras contábeis, tirando os percentuais mínimos de investimento obrigatório, que são uma conquista, mas ainda não são suficientes, em muitos municípios e estados falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, porque o governante não tem consciência, como não tem tido o Bolsonaro. É só a gente olhar o orçamento para 2020 da educação, está menor que 2019. É só a gente olhar o orçamento da saúde para 2020, está insuficiente. Então você vai tirar esses percentuais mínimos, vai ficar muito pior, seria um retrocesso de 20 anos, né, na maneira da execução do orçamento público no nosso país. A gente vai aqui denunciar, rejeitar e chamar, né, quem milita na área da saúde, quem milita na educação, quem usa o serviço da saúde e educação, a nos apoiar aqui nessa briga que deve começar esse ano, mas vai ter um momento decisivo ali no início do ano que vem. Deputado Zeca Dirceu, um outro assunto que hoje está sendo bastante comentado é que o Bolsonaro assinou, né, o projeto que visa a privatização da Eletrobras, né, do setor energético brasileiro. Ou seja, vem mais um pacote de privatizações daqui para frente e hoje já assinou esse da Eletrobras, né? Governo entreguista, que não tem projeto de nação, não tem projeto de médio, longo prazo. Nenhum país do mundo entrega áreas estratégicas, como a área da energia, a área do petróleo, água, saneamento, luz, né? Aquilo que gera desenvolvimento, aquilo que gera progresso, aquilo que é indispensável para gerar desenvolvimento e progresso. O que significa privatizar a Eletrobras? E aí, quem está assistindo já precisa começar a explicar para as pessoas. Uma conta de luz mais cara. Uma empresa pública, a Eletrobras inclusive tem lucro, ela não é obrigada a ter lucro. Ela pode, um ano ou outro, né, empatar ali as suas contas. Uma empresa privada, não. Ela é obrigada a ter lucro, ela vai trabalhar cada vez para ter lucros maiores, e isso vai significar, é claro, uma conta de luz mais cara. Nós já tivemos privatização em estados, de partes, né, do sistema elétrico do nosso país. A população sabe quanto isso
tem custado, quanto que aumentou o preço do gás, quanto que aumentou o preço da água, quanto que aumentou o preço da energia elétrica. Então, não tem cabimento, né? Não tem sentido vender uma empresa que dá lucro, não tem sentido vender uma empresa que é estratégica, dá lucro até mesmo em épocas de crise, de desmando, de falta de governo, de condução e de projeto do país, e não tem sentido vender a preço de banana. Estão vendendo, né, como venderam a BR Distribuidora, sabe, por um preço que é preço de banana. A BR Distribuidora foi vendida por 9 bilhões e ela dá 3 bilhões de lucro por ano. Então quem comprou sem fazer nada, em 3 anos, pagou o investimento. É bem provável que eles queiram fazer a mesma coisa com a Eletrobras. Nós vamos aqui combater isso, denunciar. Já fico chamado para você que está assistindo aí, né, começar a alertar as pessoas, explicar, e o jeito mais fácil de explicar é esse. Vai aumentar o preço do dia a dia da energia elétrica. É ruim para as famílias mais humildes, para o consumidor final, mas é ruim para o agricultor, é ruim para o empresário, para quem depende de energia para o seu negócio funcionar. O senhor falando de todos esses dados, esses números, né, deputado Zeca Dirceu, a gente fica também lembrando, né, que na última pesquisa do IBGE, né, metade da população brasileira sobrevive, né, com R$ 413 por mês. Pois é. É o equívoco, né, da política econômica, que começou com o impeachment, com o governo Temer, e que vai cada vez mais aumentando a desigualdade social, deixando aquelas famílias humildes cada vez mais pobres, algumas já entrando em situação de miséria. Esse é um número que fala por si só, que esse modelo que foi adotado de 3, 4 anos para cá não tem dado certo. Existe outro modelo? É claro que existe, o Lula provou isso. O Lula governou durante 8 anos, a Dilma depois durante mais 4 anos, e todos os anos a desigualdade no Brasil foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então tem jeito, tem maneiras de fazer isso, que não é esse modelo de economia que o Paulo Guedes tem colocado nos rumos do nosso país, né? O reajuste do salário mínimo, o reajuste de aposentadoria, de pensões e não cortes, como aconteceu agora com a reforma da Previdência, políticas econômicas e sociais que fundam a questão do emprego, da renda, do trabalho, dos direitos, é o que pode novamente mudar essa realidade que realmente é assustador, né? É preocupante, a gente fica de cabeça quente de saber que tem mais da metade da nossa população vivendo com R$ 413, com menos de meio salário mínimo. Essas pessoas estão vivendo já em situação de pobreza, muitas delas em situação de miséria, e as nossas críticas aqui à política econômica mostram que estão fundamentadas. Não adianta ter juros baixos, se nos bancos o juro continua altíssimo, não adianta ter índice de inflação baixa, se ela é resultado da ausência de consumo, e isso vai gerando desemprego, travando a economia, e não adianta a Bolsa bater recorde de pontuação, porque quando a Bolsa bate recorde, entre outras coisas, é um sinal de que os banqueiros, quem vive de renda, de juros, que é uma minoria, está ganhando dinheiro em cima de quem trabalha, de quem produz, que hoje, né, vive estrangulado aí por dívida, por falta de crédito, por ausência de consumo, e pelo desemprego que continua muito grande, apesar dele ter sido trocado, né? Alguns desempregados foram para o mundo do subemprego e muitos empregados foram também para o mundo do subemprego, né? Esses R$ 413 por mês é resultado, é claro, também de subemprego, que é resultado da reforma trabalhista, da terceirização, de todas as mudanças que foram feitas, né, no mundo do trabalho com o Temer e o Bolsonaro. Deputado Zeca Dirceu, o senhor fica aqui normalmente até quinta-feira em Brasília, né, que tem a agenda legislativa, que o senhor atua nas comissões, em plenário, né, em diversas atividades aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara. Para o próximo final de semana, agora o senhor também já está com a sua agenda, como diz o outro, engatada lá no Paraná, né? Esse vai ser um final de semana completo de trabalho, viu? Porque eu vou ter que trabalhar, inclusive, no sábado e no domingo. Eu vou a Foz do Iguaçu, vou estar lá num evento do Mercosul na quinta-feira, né, discutindo questões ali da fronteira, né, com o Paraguai e com a Argentina. Né? Vou me deslocar depois ao sudoeste do estado, vou estar visitando as principais cidades ali do sudoeste, Palmas, Dois Vizinhos, Pato Branco, Francisco Beltrão, Realeza. Metade, 70% da agenda, mais uma vez, em relação à educação. Discutir o fim do Fundeb, que não pode ocorrer,
né, discutir a farsa que é essa proposta do Futurice, o orçamento do ano de 2020 que está diminuindo o recurso da educação e que nós temos que alterá-lo ele aqui até dezembro. Então eu vou visitar universidades, institutos federais, ali é sede da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no sudoeste está também a Universidade Federal da Fronteira Sul e vários municípios têm campus do Instituto Federal. Então a gente vai fazer esses debates, essas audiências públicas. Eu vou dedicar um tempo também, principalmente, né, no período da noite, para uma ação que o mandato tem feito desde janeiro, que é a formação de novas lideranças. Renovação da política, preparação das eleições, né, preparação para que a gente tenha gente mais capaz, mais atuante, né, em todas as esferas, associações, sindicatos, clubes de serviço, partidos, disputas eleitorais. Eu quero gente nova, não só de idade, nós estamos buscando a juventude, estamos dando palestras, oficinas, seminários para que eles possam, né, se preparar como liderança, inclusive como comunicadores. Hoje, cada vez mais, para ser uma liderança, seja em que área for, a pessoa tem que saber se comunicar, tem que entender essa dinâmica da internet, das redes sociais. Então eu vou dedicar também uma parte da agenda para essas atividades. E no sábado me desloco até Curitiba, domingo cedinho já pego o voo para Montevidéu. Nós vamos ter domingo e segunda, né, mais reuniões e a sessão do Parlamento do Mercosul, que para mim é uma honra muito grande ter sido escolhido, estar representando o Brasil e debatendo um pouco, de modo geral, né, a situação do Mercosul. Acabou de ter eleição na Argentina, estamos diante do novo Congresso, de um novo presidente. Eu estou muito otimista, a Argentina vai mudar de rumo, o país vem também amargando um período de desigualdade, um período de retrocesso, de desemprego. Acho que a vitória do Fernandes tem tudo para dar um gás novo para a Argentina, então a gente vai reencontrar o pessoal depois da eleição, né? E no Uruguai, né, está em curso também a disputa do segundo turno, né? E nós estamos aí aguardando o resultado para poder também avaliar e discutir isso. Vamos discutir a crise no Chile, né, os problemas que tem, como isso pode impactar o Mercosul, né, e um pouco desses desdobramentos que estão, pelo jeito, retrocedendo em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi anunciado como favas dadas, como algo resolvido, e agora a gente vê já a reprovação no parlamento de alguns países, em especial pelas atitudes que o Bolsonaro tem tido, insanas, equivocadas, a Amazônia pegando fogo, o litoral brasileiro banhado de óleo, sem resposta do governo, tanto em identificar e punir culpados, como, em especial, e é o mais importante, em ajudar o povo do Nordeste, que está praticamente sozinho limpando as suas praias. Então, eu acho que essas vão ser as pautas ali do Parlasul. Na terça-feira, eu retorno para cá sem descanso, mas com muita fé e coragem. E a partir das 7 horas da noite de terça-feira, já tem o Transparência e Ação aqui com o deputado Zeca Dirceu. Vários comentários aqui durante o nosso bate-papo, deputado, né? A Lúcia das Graças pedindo Lula livre, a Gleide Galindo, ainda tem gente que defende o Bolsonaro, deixe de ser cego, a Su Macedo, ditadura nunca mais, caçem a chapa de Bolsonaro Mourão, caçem Eduardo Bolsonaro, AI-5, ninguém mais quer viver um autoritarismo no Brasil. Aliás, hoje a oposição entrou com uma representação no Conselho de Ética, né, deputado, contra Eduardo Bolsonaro. A Osana Gomes de Almeida, dizendo que o povo está sofrendo por essa escolha errada que foi Bolsonaro. Maria do Carmo Pinheiro, dando os parabéns aqui ao senhor. O Gilberto de Oliveira, dizendo que o povo está sofrido por essa escolha errada também. E aqui os comentários do Donizete Aparecido, Lula livre. O senhor quer também ver os... Queria agradecer, Leite, mais uma vez aqui, né, a entrevista, a oportunidade de debater com você assuntos aí que eu tenho certeza interessam a vida de toda a população. Vou cumprimentar algumas pessoas aqui que rapidinho eu estou vendo aqui deixar mensagem. A Olívia Cristina Machado, o Raimundo Tavares, que é o Tucão lá de Itapejara, uma grande liderança, apoiador do mandato. A Elizabeth Braga Souto. A Elizabeth é uma das pessoas que mais compartilha, mais comenta, né, material nosso. Um beijo especial a Elizabeth. A Salete Silva, o Gilson Luiz, que está pedindo aí Lula livre também. A Maria Almeida, a Ale Impeleia, o Xavier Gomes, muita gente aqui, uma audiência realmente grande,
Queria agradecer quem comentou, quem curtiu, mas eu vi que teve muita gente aqui que não compartilhou ainda. Então, queria pedir para você que ainda está assistindo aqui, clica lá no botãozinho de partilhar, de compartilhar, né? Isso. Vamos levar essa entrevista, esse debate, essa transmissão sobre o que foi essa vinda do Bolsonaro aqui, toda atrapalhada ao Congresso, com propostas que às vezes nem parecem ser verdadeiras, de tão insanas que são, e algumas que são perigosas, que é claro, a gente vai ter que mobilizar a base social, esclarecer as pessoas, mostrar as verdades, desfazer mentiras e trazer, é claro, essa pressão aqui, esse diálogo para o Congresso Nacional, para que os deputados não deixem prosperar medidas tão equivocadas como essas que foram apresentadas. Então, obrigado a quem está acompanhando, curta, comente, compartilhe. E obrigado, Leite, pela oportunidade. Nós que agradecemos e sempre lembrando, né, deputado, nosso chamado aqui, né? Lula livre. Lula livre. Um abraço, pessoal. Boa noite.